Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Mel Francisco dos Santos, sou médico veterinário e professor de Semiologia Médica de Ruminantes no curso de Medicina Veterinária do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. E dando continuidade às nossas aulas de Semiologia Médica de Ruminantes, hoje vamos falar sobre termometria clínica de ruminantes. E é muito importante estudar a termometria clínica porque ela é o estudo da variação térmica, da temperatura corporal dos animais. E nessa aula nós vamos falar especificamente dos ruminantes e dizer sobre essas variações que podem ser fisiológicas, ocorrendo normalmente, ou também podem representar sinais clínicos de acontecimento de alguma enfermidade que possa estar ocorrendo com o animal. E para a manutenção da temperatura, a gente vai entender que ocorre em processo de geração de calor, ou seja, termogênese, e também de perda de calor, termólise, tá? Por meio de processos metabólicos oxidativos no organismo animal, e tudo isso vai visar o quê? Visar a manutenção da temperatura corporal dentro dos parâmetros de normalidade, ou seja, para a manutenção da homeostase. Então vamos iniciar falando sobre a aferição da temperatura, né? Pessoal, nós somos médicos, temos que falar os termos técnicos, termos médicos corretamente, tá? Então, averiguar a situação da temperatura é aferir a temperatura e não tirar a temperatura, tá? Por favor, não cometam essa gafe. Não é tirar a temperatura, é aferir a temperatura, tá? Então a gente pode utilizar como meios mais simples, né? Numa palpação direta, por meio do nosso exame físico, na palpação. Eu posso, com as mãos, chegar no abdômen e observar se ele está mais quente. Isso pode ser um indicativo de febre, bem como também você já observar no focinho do animal quando ele está ressecado, quando ele não está com o músculo presente. Também você pode estar isso associado com a desidratação no processo de febre, mais prolongada, tá? Nos membros você pode observar nas partes mais distais, eles podem estar mais hipotérmicos. Isso ocorre também em animais anêmicos, animais com distúrbios cardiovasculares e animais que estão passando por um problema dessa termorregulação não ser eficiente, né? Alguma convalescência que está deixando ele nessa hipotermia. Então nessa palpação direta a gente pode identificar essas temperaturas diferentes. É como a gente também palpa outras estruturas do corpo para observar se o animal está com um processo inflamatório quando tem esse aumento de temperatura, né? Não necessariamente a febre, mas quando tem alguma lesão, algum processo inflamatório, como na glândula mamária nos casos de mastite, né? E a gente utiliza normalmente para aferir a temperatura termômetros digitais, tá certo, pessoal? Pode utilizar também alguns termômetros infravermelho, mas mais comumente, mais barato, mais fácil e rápido é o termômetro digital. Termômetro de mercúrio hoje na medicina veterinária a gente já não utiliza mais, foi praticamente banido desde 2018, 2019 que a gente já não usa, tá? Não é se recomendado utilizar, além de ter perigos para o animal também. Não se tem uma precisão tão boa na aferição da temperatura, mas os termômetros digitais hoje a gente encontra com facilidade no mercado, tá? É de fácil acesso, é fácil a utilização dele, de fácil manuseio, de fácil limpeza, tá? E rapidamente ele também, com cerca de 1 minuto, quando ele consegue estabilizar a temperatura, ele já nos mostra a temperatura e também tem sinais sonoros que vão mostrar que chegou nessa temperatura para avaliação, tá certo? Então utilizar termômetros digitais, tá? E alguns cuidados que a gente tem que ter no momento dessa aferição de temperatura, né? Então a gente tem que sempre deixar o termômetro encostado à parede retal, não deixar ele no meio das fezes, tá? Não deixar ele solto. Ter cuidado porque essas fezes, senão você vai estar fazendo a aferição da temperatura das fezes, não do animal. Então tem que colocar na mucosa retal. Então você encosta ele, tá, na parede retal, lateralmente, ou mais dorsalmente, ou mais ventralmente, mas isso que fique na parede retal, tá certo, pessoal? Se você também você introduz pouco, esse termômetro talvez não vai chegar ali necessariamente a parede, né? Vai ficar mais nas fezes ali, não vai conseguir fazer essa aferição correta, tá bom? Se você pegar na região do bulbo, nessa região onde vai fazer ali a aferição da temperatura também com a mão do examinador, você tá fazendo incorretamente, então tem que estar você segurando nessa partezinha de trás, onde é para segurar mesmo, antes do visor, tá? E deixar a outra parte do bulbo, a outra parte que vai ser aferida corretamente lá na mucosa retal, tá?
A pouca permanência, então a gente tem que ter uma certa paciência no momento de fazer a aferição da temperatura, causa um certo incômodo dos animais, então a gente não deve ter muita pressa e também tem que ser com cuidado para não machucar os animais, não acontecer nenhum acidente, tá? Então espere o tempo que ele emitir o sinal sonoro que já fez a aferição da temperatura, tá? Cuidado com o pneu reto, às vezes pode ocorrer e você não conseguir fazer essa aferição correta quando fica com aquele monte de ar dentro do reto, principalmente em algumas ocasiões que você vai fazer algum exame retal, palpação retal, tá? Alguns animais que estão com problemas de constipação, com problemas obstrutivos, tá? Então você tem que ver se é uma situação dessa, você tem que avaliar e tem que colocar direitinho na mucosa retal, tá? Nos casos que tiverem tumor retal, né, proctite, então nas fêmeas você pode lançar a mão de fazer essa aferição por meio da vulva, né? Com cuidado também para não machucar, não adentrar muito, não machucar o animal, mas isso na mucosa vulvar ali, tá? Vaginal vulvar. E prepúcio, no prepúcio, nos machos, você pode também fazer essa aferição da temperatura, assim, com muito cuidado, para não machucar o animal. Então, assim, tem que ter todo esse cuidado e lembrar também, pessoal, o cuidado para com o animal e com a gente também, a gente tem que conter esses animais. Então a contenção é muito importante para manter a segurança do animal e também manter a nossa segurança, para que não tenha nenhum problema e esse animal não se machuque e também não venha nos machucar. Então sempre fazer com contenção, verificar se o seu termômetro está correto, se ele está indicando direitinho, se ele está funcionando corretamente, e sempre fazer a higiene antes da utilização e depois que utilizou, já fazer a higiene com um álcool 70 ou algum outro antisséptico, guardar ele higienizado, limpinho, para que também prolongue o período de vida de utilização desse instrumento e também não vai levar nenhuma sujidade, nenhuma enfermidade, né, para infectar nenhum outro animal, nem contaminar os seus outros instrumentais. Tá ok, pessoal? A normotermia é a temperatura normal, e a gente observa aqui nesse quadro a temperatura normais de ruminantes adultos, né, ruminantes domésticos adultos. Então bovino varia de 37,8 a 39,2, caprinos de 38,6 a 40 e ovino de 38,5 a 40. Lembrando que isso aqui são variações para animais adultos, tá? E também podem ter influências no grau de sangue dos animais que vão estar relacionados também isso com a influência climática, né, do local onde esses animais são criados, são manejados. E lembrar que nos animais mais jovens as variações elas podem normalmente terem uma amplitude maior, chegando até aqui no caso de bezerros de 39,5, tá? De caprinos 40,3, 40,5, ovinos também. Tá certo? Isso porque seu centro termorregulador no sistema nervoso central ainda não está tendo desenvolvido como animais adultos, tá? E até por isso também eles ficam mais suscetíveis às variações climáticas, podendo também sua temperatura baixar muito. Então nesse período que esses animais são mais jovens, filhotes, recém-nascidos, tem que ter muito cuidado com as variações climáticas, com excesso de frio, de umidade ou até mesmo excesso de calor, que pode trazer grande influência sobre a saúde e o bem-estar desses animais. Tá certo, pessoal? A hipertermia é o aumento da temperatura, tá, pessoal? Então ela é um sinal clínico que vai estar mostrando pra gente que aumentou-se a temperatura. Então a gente tem que diferenciar hipertermia de outro termo que a gente vai ver daqui a pouco, que é a febre, tá? Então, quando falando aqui primeiramente de hipertermia, é a elevação da temperatura, aumento da temperatura. Ela ocorre quando o ponto de equilíbrio termorregulador está inalterado, quando não tem nenhum problema na regulação fisiológica da temperatura do corpo, né? Quando não tem, né, alterações de origem não inflamatória nem infecciosa. Quando essas alterações são o quê? Alterações de metabolismo, ou pode ser alterações também devido ao exercício intenso, alta produção, tá? Que isso influencia no metabolismo, mas não de uma origem que possa ser um processo inflamatório ou infeccioso que está causando esse aumento de temperatura que a gente observa na febre, tá certo, pessoal? Quando se tem um aumento da produção de calor, ou seja, aumenta-se a termogênese, né? E retém esse calor, o animal não consegue dissipar esse calor direito. E também diminui a perda, quando diminui a termólise, ele fica retendo mais esse calor. Isso pode ocorrer também em animais desidratados, animais que estão em processo convulsivante, e aí já é um processo de enfermidade, mas não é febre ainda, tá?
E os ruminantes, como a gente está falando aqui especificamente dos ruminantes, eles têm uma melhor adaptação às altas temperaturas, principalmente animais de sangue zebuíno, animais bostauros índicos que já tem na sua ancestralidade, seu material genético, essa resistência às grandes variações de temperaturas, principalmente para o calor, tá? E também, quando a gente fala dos animais europeus, né, os bostauros taurus, eles têm mais a resistência à variação de temperaturas para o frio, tá? Se tem alimento, se os animais estão bem alimentados, os animais continuam sendo manejados, eles conseguem manter o seu metabolismo normal até em temperaturas próximas a 0 graus ou até menos, e isso e até produção de leite também. Então essas variações aqui para os ruminantes, eles se adaptam muito bem, tanto para o calor extremo quanto também para o frio extremo. E o que causa hipertermia, né? Então pode ser o ambiente quente e úmido, né? Vai ter aquela relação de calor, temperatura, umidade, índice de temperatura e umidade que a gente tem que avaliar bem, que pode estar ocorrendo e trazendo problemas, principalmente animais estabulados, confinados, animais de produção leiteira, né? Locais com baixa ventilação, animais em exercício físico intenso, animais que fiquem ao sol, que fiquem fora de locais que estejam sombreados, tá? Animais em convulsões, como eu já falei, animais desidratados, carneiros que têm excesso de lã, né? Animais com excesso de pelo, animais obesos também, tudo isso já predispõe ao aumento da temperatura, a hipertermia. E agora chegamos ao termo que a gente sempre, quando fala de termometria, né, a gente lembra logo que é a febre ou pirexia. E o que é a febre ou pirexia? É uma síndrome, né? O que é uma síndrome? É um conjunto de sinais clínicos juntos. Então, além da hipertermia que a gente já viu, o aumento da temperatura, o animal também vai apresentar outros sinais clínicos que vai estar mostrando que ele está com essa síndrome febril ou de pirexia, tá? Então, quando o ponto de equilíbrio termorregulador está alterado, o que é que está causando essa alteração? Pode ser de origem séptica, né? Alguma infecção bacteriana, algum processo infeccioso, pode ser viral também, enfim, que está ocorrendo algum processo de enfermidade, algum micro-organismo. Pode ser de origem asséptica, né, ou inflamatória, alguma inflamação que está causando ali no animal, e neurogênica também pelo aumento de dor, essa questão de elevação de dor, de algesia nos animais também pode levar à febre, ao aumento da temperatura corporal. O animal ele fica apático, o animal fica inapetente, o animal fica taquicárdico, taquipneico, tá? Ele diminui, fica com a sua inapetente, né, sem querer comer direito, ou até anoréxico. O animal consequentemente vai ter uma diminuição da motilidade gastrointestinal, redução de fezes, enfim, por isso que a gente fala que o animal ele está com essa síndrome febril, né? O animal fica depressivo, o animal pode também apresentar tremores, né, como uma forma de termogênese, de produção de calor, tá certo? Então essa foto aqui é a minha amiga Elizabeth, ela é doutora em medicina veterinária, isso aqui é na clínica de bovinos, ela fazendo a aferição de temperatura, tá? Desse ruminante aqui, desse bovídeo aqui, e aqui o animal fazendo a temperatura retal, o animal bem contido, como a gente já falou ali, a importância da contenção, tá certo? Encostado na parede retal ali, atenciosa, calma, né, com paciência, com cuidado para com o animal e para com ela mesma. E provavelmente a gente vai falar algumas causas dessa febre, né, nos animais, nos ruminantes, principalmente nos bovinos. A gente observa quando a gente fala de um sinal clínico característico de uma enfermidade, a gente lembra logo da tristeza parasitária bovina, né, que é um complexo de enfermidades hemoparasitárias que vai cursar com essa inapetência, essa apatia, essa anemia e essa febre, esse aumento de temperatura junto com esses outros sinais, com essa síndrome febril, tá certo? Quanto aos tipos de febre, ela pode ser simples ou típica, aquela mais comum quando ela se mantém elevada por dia, se tem a variação até de 1 grau Celsius, né? Então ela vai ter uma ascensão, vai aparecer, o animal vai começar a ter esses sinais febris aí, essa síndrome, essa apatia, né, que é um animal com tristeza parasitária bovina, se for um animal magro, um animal apático, um animal desidratado e um animal com a hipertermia, com a febre, né. Pode ser a febre remitente, que é aquela que ela eleva-se e diminui, então tem a variação de 1 grau Celsius, mais de 1 grau para cima e para baixo, tá, vai ter intervalos curtos e irregulares,
Então isso também pode estar relacionado a alguma questão neurogênica, algum trauma medular, ou enfim, alguma outra coisa mais específica que vai ter essa remitência, tá? Intermitente é aquela febre que passa mais de um ou mais dias intercalando, o animal fica normal, entra em febre, depois entra em hipotermia, baixa temperatura, tá certo, pessoal? Então essa aqui ela é intermitente, ela vai e volta, e o animal da mesma hora que apresenta parâmetros normais também apresenta uma baixa da temperatura, tá? E a febre atípica é aquela que ela é irregular, ela tem grandes oscilações em um mesmo período, né, no mesmo dia. Então está relacionada a processos septicêmicos, né, processos supurativos, tá? Então tudo isso a gente tem que observar até nesses animais. Um exemplo clássico aqui, ó, que a gente pode observar também, já falando da TPB de novo, acontece muito tanto a parte da febre simples ou típica, e também pode ter essa parte da intermitência, ela vai e volta. Então tem que avaliar a clínica, tem que ver o histórico do animal e ver como é que ele está ali no exame para você poder diagnosticar. Isso aqui, lembra que febre é um dos sinais, é uma síndrome, mas que ela traz um sinal que pode estar trazendo algum processo de enfermidade no animal. Quanto à intensidade, a gente pode classificar, né, uma febrícula. No caso dos bovinos, é aquela que está em 39,5 a 40, né? Uma febre mediana ela já está 40,1 a 41, tá? Uma febre alta quando passa de 41, chegando a 42, isso ali já é extremo. Acima de 42 é uma febre muito alta que pode chegar a trazer o animal a um choque, até levar a óbito, tá certo? E aí quando a gente fala das intensidades da febre, né? Quais são os riscos? Se ela passa por muito tempo e prolongadamente acima de 40 graus e meio, o que pode acontecer? O animal vai ter um esgotamento metabólico, tem uma grande queima de calorias, né? O animal desidrata, tem uma desnaturação proteica grande, o animal fica anoréxico, depressivo muito tempo, e isso convalesce demais o paciente. Então a gente tem que, por isso que a febre a gente tem que cortar ela, né? Em muitos processos enfermos, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes no tratar isso, dependendo de como você vai cortar essa febre, que ela também está ajudando ali o metabolismo do animal a vencer a doença, mas ela também esgota demais o animal. Então você tem que ver como é que você vai cortar a febre. Vai usar um analgésico, um antipirético, mas também tem que estar associado a alguma antibiótico terapia, dependendo do caso, né? Por isso que tem que avaliar bem o caso. Mas tem que ter cuidados também, porque às vezes essa febre ela é fisiológica. O animal está expulsando ali algum processo, mas se ela ficar muito tempo prolongada, a gente não pode deixar, tem que de alguma forma baixar, como a gente faz em humanos também. Chega criança, uma das primeiras formas de baixar a temperatura é dar banhos, tá certo? Então tem que ver isso realmente também, tá? Quando o animal passa acima de 41,1 graus Celsius por muito tempo também, isso pode te levar a ter edema cerebral, pode ter lesão tecidual, depressão da medula óssea, coagulação intravascular disseminada, o animal pode convulsionar, o animal pode chegar a coma. E quando passa acima de 41,5 graus a 42,5, ele vai entrar em choque, o animal vai entrar aqui, ele pode vir a óbito muito rapidamente. Então assim, né, como você vê os outros, 40,5 prolongada, a um tempo mais de 41, quando é 41,5 a 42, se não cessar essa febre, o animal pode morrer. Então a gente tem que estar bem ciente disso e agir logo nessas febres. Bom pessoal, essa foi a nossa aula sobre termometria clínica de ruminantes, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida podem falar comigo, continue estudando pela literatura recomendada e encontro vocês em outro assunto. Até a próxima aula pessoal.